palavra assim diz: Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: Estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela mesma me disse: é meu irmão? Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: Bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti, e conservarás a vida. Mas, se não a devolveres, sabe que certamente morrerás, tu e os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhes todas essas palavras. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: Que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim, sobre meu reino, tamanho pecado? O que me fizestes não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: Com que intenção fizeste isso? Abraão respondeu: Eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim mostrarás o teu amor por mim. Em todo lugar onde formos, dize sobre mim: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. E devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse: Minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: Entrego a teu irmão 1000 moedas de prata, como reparação da tua honra, diante de todos que estão contigo. Estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Oremos. Senhor, reconhecendo diante de Ti, o Deus soberano, a nossa incapacidade, clamamos pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Ilumina os nossos corações, ilumina as nossas mentes, para que possamos compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Deus. Temos andado por essa incrível narrativa de Gênesis, que nos mostra como Deus mantém as suas promessas e como Deus cria, constrói um povo através da sua palavra. Depois dos últimos textos, especialmente os capítulos 18 e 19, vemos um Abraão completamente diferente. Um Abraão que já tem uma caminhada longa com Deus, um Abraão já mais amadurecido. Um Abraão que já experimentou da fidelidade da palavra de Deus e da sua graça várias vezes ao longo da sua caminhada. O ápice desse momento diferente de Abraão acontece quando ele recebe o próprio Deus na sua casa. E Deus não esconde então de Abraão os seus planos, não esconde do seu eleito os seus planos para Sodoma e Gomorra. E mais, Deus escuta o apelo de Abraão e salva Ló por causa de Abraão. Não salva Ló
por algo de bom, ou por algo próprio de Ló, mas salva Ló por causa de Abraão. E a última aparição de Abraão, lá no capítulo 19, é quando ele fica de pé. E a Bíblia diz que ele vai até o lugar onde ele tinha ficado de pé diante de Deus, e dali ele contempla o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, e a palavra diz que Deus viu Abraão, se lembrou de Ló e poupou a vida de Ló. Todos esses acontecimentos, toda essa imagem poderosa de Abraão, que parece que nesse momento está em perfeita intimidade com Deus, nos faz sentir que essa é a hora propícia para o cumprimento da promessa. Essa é a hora propícia para que Deus, então, diante desse Abraão amadurecido, cumpra a sua promessa, que Isaque venha e que então surja o povo. Parece que esse é o time, né? O time da cena. Né? É agora que tem que acontecer. É o momento perfeito, parece, para coroar Abraão como um herói da fé. Mas a primeira pergunta que eu tenho para vocês essa noite é: quem disse que essa é a história de Abraão? Quem falou que essa é a história de Abraão? Quem disse que essa é a história do povo de Abraão? A história das Escrituras não é a história de Abraão, mas é a história do único e verdadeiro Deus e de como esse Deus faz e cumpre as suas promessas. E que como, através dessas promessas, Ele cria um povo. Não um povo que será chamado pelo nome de Abraão, mas um povo que será sim chamado pelo nome de Deus. E Deus diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa história não é a história de Abraão. É a história do Deus soberano, misericordioso. Não é a história do povo de Abraão, mas é a história do povo de Deus. Quando chegamos, então, ao capítulo 20, parece que não encontramos exatamente aquilo que esperávamos. Parece que alguma coisa está ali fora de lugar. Talvez o escritor dessa narrativa tenha se enganado. Essa cena está completamente equivocada, não deveria estar aqui. Mas é óbvio que, conquanto nos lembremos quem é o autor dessa história, sabemos que esse capítulo não está aqui por acaso. A cena apresentada aqui no capítulo 20 serve como um poderoso testemunho da natureza da aliança de Deus. Em toda a construção do sermão de hoje, gostaria que vocês lembrassem, tivessem em mente a seguinte afirmação: ainda que os seus santos sejam infiéis, Deus permanece fiel. Olhando para a estrutura do texto, de Gênesis 20, temos algumas divisões claras. Os versículos 1 e 2, Abimeleque leva então Sara para o seu harém. Nos versículos 3 e 7, temos ali, 3 a 7, temos o primeiro diálogo. Esse diálogo onde Deus age contra Abimeleque. No versículo 8, temos aquilo que parece ser o centro desse texto, onde Abimeleque e os servos do seu reino demonstram temor, medo do Senhor. Então chegamos aos versículos 9 a 13, onde temos o segundo diálogo. Se no primeiro diálogo Deus age contra Abimeleque, no segundo diálogo Abimeleque age contra Abraão. Versículos 13 a 18, Abimeleque recompensa Abraão e Sara, e Abraão ora por Abimeleque. Voltemos aos dois primeiros versículos. Nós vamos seguir exatamente essa divisão. Versículos 1 e 2, versículos 3 a 7, versículo 8, versículos 9 a 13
versículos 13 a 18. Essa é a divisão que adotaremos na abordagem do texto de hoje. Versículos 1 e 2. Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e foi habitar entre Cádiz e Sul. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Já viram isso antes? Essa cena parece conhecida? Parece exatamente aquilo que acontece lá no capítulo 12, no início, começando ali no versículo 9 do capítulo 12. Parece aquele mesmo início sombrio, lá no versículo 9 do capítulo 12, diz que Abraão saiu e foi para o Neguebe, e depois habitou no Egito. Agora temos esse mesmo início, essa mesma construção. Abraão novamente segue a sua peregrinação. Não sabemos por que Abraão resolveu mudar dali. Talvez a visão de Sodoma e Gomorra, talvez tenha afetado Abraão. Talvez ele tenha dito, não, eu não vou ficar mais aqui contemplando isso, eu vou me mudar. Não sabemos, mas é fato que Abraão continua a sua peregrinação. E segue ali para o Neguebe. E aí quando chegamos no versículo 2, algo acontece muito similar ao mesmo erro que Abraão já tinha cometido. E quando vemos uma pessoa cometendo o mesmo erro, isso nos causa estranheza, isso nos causa incômodo. O julgamento é inevitável. Nos perguntamos como é possível. Abraão caiu de novo, ele fez exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, como isso é possível? O que motivou Abraão a ser tão tolo? Ele fez a mesma coisa no Egito. E ele viu no que deu. Tudo bem, lá no Egito, ele tinha acabado de sair da sua casa de Ur dos Caldeus, estava no início da sua caminhada. É compreensível, mas agora, 25 anos depois, Abraão então faz exatamente a mesma coisa. O que motivou Abraão? A situação de Abraão é extremamente séria aqui. Ele simplesmente põe tudo a perder. Todo o plano de redenção está em jogo aqui, meus irmãos. Por que Abraão fez isso? Por que Abraão recorre exatamente no mesmo erro? Simplesmente porque esse é o ciclo da queda do homem. Caímos e caímos novamente, e caímos novamente. Aqui já podemos tirar algumas lições. Primeira, quão fácil é julgarmos Abraão. Como é fácil esquecer todo o caminho de fé que Abraão teve até ali, como ele corajosamente caminha e peregrina por aquela terra, coragem essa que, por exemplo, Ló não teve, buscando a cidade, mas Abraão segue a sua peregrinação. Como é fácil esquecer disso. Como é fácil sermos duros com os pecados dos outros. Você acredita mesmo que é melhor do que Abraão? Sério? Será que você tem sido tão severo com os seus pecados, como tem sido com os pecados dos seus irmãos? Será que você tem julgado os seus pecados com a mesma severidade que tem julgado os outros? Como é fácil, meus irmãos, agirmos como o profeta Jonas, dizendo, Senhor, mata aqueles pecadores. E esquecer que nós, pecadores, só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. A primeira grande lição que devemos tirar é não subestimar os nossos antigos pecados. É não subestimar a nossa capacidade de pecar. Precisamos constantemente da graça e da misericórdia de Deus. Constantemente, constantemente. A segunda lição que já podemos tirar desses dois primeiros versículos é que
desculpe a decepção, você não é um super crente. Não importa quantas vezes você repita, você não é um super crente. A queda daquele que é chamado pai da fé nos coloca claramente diante dessa realidade. Nós não somos super crentes. Quando a narrativa aponta para um Abraão totalmente íntegro, parece que voltamos de repente a ver aquele Abraão de Ur dos Caldeus, carregando toda aquela cultura consigo. E por isso, cai várias vezes. Vocês lembram como terminou o capítulo 19? Com as filhas de Ló embebedando o seu pai, dormindo com o seu pai, para que pudessem, e a desculpa ali era para que tivessem uma descendência. Ou seja, elas estavam dando o seu jeito para ter uma descendência, mas o seu jeito era o jeito de Sodoma e Gomorra. Elas tinham saído de Sodoma, mas Sodoma e Gomorra não tinham saído de dentro delas. Elas tinham saído de Sodoma e Gomorra, mas o jeito de se fazer as coisas lá estava acompanhando elas. Quando olhamos Abraão nesse texto, nesse capítulo 20, parece que Ur dos Caldeus não saiu totalmente de dentro de Abraão. Diante dos problemas, Abraão não confia em Deus e usa ali o seu jeito, a sua forma de fazer, mas a sua forma de fazer é a forma de Ur dos Caldeus e não a forma do eleito de Deus. A lição aqui, meus irmãos, ela é vital. Ela é vital. A conversão inicia uma guerra diária. Podemos fazer parte do povo da aliança, mas temos que lutar diariamente contra a tentadora vontade, o tentador desejo de fazer as coisas da nossa forma. Por mais incrível que pareça, precisamos lembrar diariamente que o jeito de Deus é melhor do que o nosso. Fazemos parte do povo da aliança, mas o jeitinho brasileiro ainda está dentro de nós. Continuamos achando que os atalhos são os melhores caminhos. Continuamos achando que a lei do mínimo esforço é a melhor. Continuamos querendo ter o bônus sem ter o ônus. Continuamos achando que a malandragem é sempre o melhor caminho, é o jeitinho brasileiro. Por mais que façamos parte do povo da aliança, temos que lutar diariamente com o nosso jeito de querer fazer as coisas. A exemplo do patriarca, estamos constantemente em uma luta de fé. E nessa batalha, somente a graça de Deus nos sustenta. Não podemos caminhar sozinhos. Não podemos fazer essa peregrinação sozinhos. É nesse local, é nesse corpo local, onde edificamos uns aos outros, onde nos fortalecemos. Aqueles que acham que podem caminhar sozinhos, na verdade, já caíram. Já caíram. Não existe uma peregrinação sozinho. Caminhamos para os versículos 3 a 7, onde chegamos ao primeiro diálogo. Porém, de noite Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, a minha irmã, e ela mesmo que disse, a meu irmão? Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos:
Bem sei que procedesse na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-lo. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e conservarás a vida. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás tu e todos os teus. É incrível como todos nós temos a capacidade de nos espantar, de nos assustar com aquilo que não deveríamos. Enquanto aquilo que deveria nos espantar, aquilo que deveria nos assustar, simplesmente passa desapercebido. O que deveria nos assustar não é o fato de Abraão cair no mesmo pecado. Por quê? Convenhamos. Já estamos habituados a esse comportamento, não? Não somos nós também como Abraão? Mas o que deveria nos espantar, o que não deveria nos deixar sem entender, sabe aquelas cenas? Você está assistindo um filme, uma série, e você fica maluco com o roteirista. Vai dizer, que cena é essa? Isso não faz sentido. Não deveria ser assim, não era hora para isso. Agora é hora de você matar o sujeito. Não é hora para você salvar ninguém. Mata! Já viram uma cena assim? É uma cena que você diz, não, o roteirista não tem que demitir esse cara. Pois bem, Deus é especialista nesse tipo de cena. Se você quer demitir esse tipo de roteirista, deveria demitir Deus. O que deveria nos deixar simplesmente espantados é a forma como Deus lida com a queda do seu eleito. Percebam que Abraão comete a mesma falha. É um erro terrível, que coloca tudo em jogo. Mas Deus, nesse momento, não dirige uma palavra sequer de repreensão a Abraão. Como assim, Deus? Você não vai repreender Abraão? Olha o que ele está fazendo. Ele merece um castigo. Mas Deus faz mais. Ele vai contra o rei, que não sabia de nada, age inocentemente e diz, Abimeleque, você é um homem morto. Como assim? Isso é simplesmente espantoso. Seria isso injusto? Deus não está sendo injusto. Abraão é que merecia o castigo. Por que ele está dizendo que Abimeleque é um homem morto? Por que ele não está castigando Abraão? E esse é o questionamento que Abimeleque, de certa forma, apresenta. Baseado ali na retidão e na bondade de Deus, ele pergunta, Senhor, matarás uma nação inocente? Eu a tomei inocentemente. Ao que Deus responde, eu sei todas as coisas, por isso eu te impedi de pecar contra mim. Em outro discurso impressionante, Deus diz, devolva a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e esse vai interceder por ti. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Que coisa absurda. Alguns pontos devemos observar nesse segundo diálogo. Primeiro, Deus parece aqui começar a colocar as coisas em ordem. Abraão está ali sendo motivo de maldição para aquele rei e para o seu povo, mas Abraão não foi chamado para isso. Abraão não foi chamado para ser maldição, mas Abraão foi chamado para ser bênção entre as nações. Então Deus repreende a cobiça dos reis e mostra qual a posição que Abraão deveria estar ocupando, qual a posição que ele não deveria ter abandonado. A justiça de Deus não é feita através simplesmente do castigo, mas a justiça de Deus se faz quando os seus planos perfeitos são cumpridos. Essa é a justiça de Deus.
que os seus planos sejam cumpridos. Injustiça, de fato, seria Deus quebrar as suas promessas. Outro ponto que devemos observar é que uma era onde tudo é líquido, os relacionamentos, a moral, todas as coisas têm sido absolutamente descartáveis. Até mesmo a vida tem perdido o seu valor, sobre o pretexto de atender desejos egoístas de uma sociedade egocentrada. A fidelidade de Deus é simplesmente assustadora. Em uma geração onde tudo é descartável, a fidelidade de Deus para com o seu santo vacilante é assustadora. Ele não descarta o seu santo vulnerável. Ele não descarta o seu santo vacilante, mas age com fidelidade, restaurando o seu eleito, para que os seus propósitos se cumpram por meio dele. Os fracassos de Abraão revelam não apenas um homem fraco, mas revela um Deus soberano e poderoso. Ele é quem elege, Ele é quem concretiza os seus planos. Ele é quem faz com que os seus maravilhosos propósitos sejam cumpridos por meio de homens imperfeitos. Se não fosse dessa forma, nenhum de nós estaria aqui hoje. Se não fosse dessa forma, nenhum de nós aqui seria parte do povo da aliança. Nenhum de nós. Chegamos então ao versículo 8. O que parece um centro, um ápice, um momento desse texto. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhes todas essas palavras, e os homens ficaram com muito medo. O versículo 8 parece ser um tanto irônico. Aquele rei pagão, ímpio, mostra total prontidão em obedecer ao Senhor. A palavra diz que logo cedo ele se coloca de pé e ele reúne ali o seu concílio real e ele comunica as palavras de Deus, e aqueles que estavam ali reunidos ficaram com muito medo. Aquele rei ímpio estava pronto a obedecer, enquanto o eleito de Deus não. Abimeleque contradiz a preocupação de Abraão, que é revelada de forma explícita lá no capítulo 11. Ele mostra que ali existe o temor a Deus. Abimeleque se mostra como um rei disposto a seguir um caminho justo, e o resultado desse governo justo é um povo diferente daquele povo de Sodoma e Gomorra. Mas é um povo que se enche de medo das palavras de Deus. Um rei bom produz uma boa nação. Aqui, rapidinho, um parênteses, é importante destacar a diferença entre temer a Deus e temor do Senhor. Temer a Deus envolve a revelação geral, envolve padrões morais conhecidos pelos homens através da sua consciência e que são praticados por medo do juízo divino. Enquanto o temor do Senhor só é possível como resposta à revelação especial, só é possível ao povo da aliança. Aquele rei demonstra temor de Deus. É possível encontrarmos, e de fato vemos, efeitos da graça naqueles que são descrentes. A ironia do texto é que Abimeleque demonstra um temor que Abraão não demonstrou com Deus. Não naquele momento. Ainda que seja um pagão, não pertença ao povo da aliança, ele possui uma ética justa,
Ele fica aterrorizado quando descobre que tomou uma mulher casada para o seu harém. Ele entra em desespero. Mostra total prontidão em obedecer exatamente aquilo que Deus havia lhe falado. Podemos encontrar efeitos da graça em descrentes, ao mesmo tempo que encontramos muitos que fazem parte do povo da aliança e simplesmente esquecem do temor do Senhor. Esquecem que é a graça e misericórdia de Deus que nos mantém em pé todos os dias da nossa vida. E aí chegamos ao segundo diálogo, versículos 9 a 13. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti? Para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado. O que me fizeste não se faz. E Abimeleque perguntou a Abraão: com que intenção fizeste isso? Abraão respondeu: eu pensei certamente, não há temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim mostrarás o teu amor por mim. Em todo lugar onde formos, dize sobre mim: ele é meu irmão. Chegamos ao segundo diálogo desse texto. Após Deus agir contra Abimeleque, então Abimeleque agora age contra Abraão. Ele questiona aquele que é o eleito de Deus de forma muito dura, dizendo: por que fizeste isso? Que mal te fizemos? E no final do discurso ainda diz a Abraão: explique-se. E sabe, eu não sei se vocês passaram já por essa experiência. Quando alguém fala assim, explique-se, você está sob pressão. E aí você vai explicar, e tudo que sai só te enrola mais ainda. E aí você tenta explicar, e quanto mais você tenta explicar, mais difícil fica de explicar. E alguém chega assim: não, olha, para, que sua situação está ficando pior a cada hora. É melhor você parar de falar. Exatamente isso que Abraão faz aqui nesse momento. Ele tenta se explicar, mas ele acaba se enrolando mais ainda. E a explicação de Abraão começa assim. Ele diz: eu falei comigo mesmo. Eu falei comigo mesmo. Eu pensei comigo mesmo. Ele começa a sua defesa, admitindo que Deus não estava na cena. Ele começa a sua defesa, sua brilhante defesa, admitindo que ele não estava ouvindo a voz de Deus, mas ele estava ouvindo a sua própria voz. Preocupado com a sua segurança, era um Abraão voltado para si mesmo, colocando em risco a sua esposa, disposto a, se possível, colocar o plano de redenção em risco, para ter a sua segurança, o seu bem-estar. Ele não está nem aí naquele momento para aquilo que ele foi chamado. Ele está preocupado com ele mesmo, é a voz dele que Abraão está ouvindo. Ele está preocupado em atender o seu próprio desejo. Lembra quando falamos a semana passada que Ló estava tão voltado para dentro de si que ele não conseguiu perceber que ele só estava sendo salvo por causa de Abraão? Lembram disso? Aqui é Abraão que está tão voltado para dentro de si, que esquece que tudo o que aconteceu na vida dele só foi pela misericórdia e pela graça do Deus soberano. Nunca foi o jeitinho de Abraão. Nunca foi o jeitinho dele de fazer as coisas. Nunca foi o jeitinho de Ur dos Caldeus. Pelo contrário, o jeitinho de Ur dos Caldeus sempre colocou ele nos piores problemas possíveis. Abraão admite que estava com medo. E o medo faz Abraão julgar erradamente a ética de Abimeleque. Mas não apenas isso, faz com que ele julgue erradamente a natureza da promessa de Deus. Julga erradamente a capacidade e o desejo de Deus cumprir essa promessa. Deus já havia dito que Sara ia gerar um filho. Deus já havia dito
que ele seria pai e que ele sustentaria Abraão. Deus já havia dado isso. No fundo, Abraão questiona a capacidade de Deus manter as suas promessas, a despeito de todos os sinais claros. Parece que Abraão está descrente de que Deus é de fato poderoso para cumprir todas as suas promessas completamente. O segundo ponto que precisamos observar nesse diálogo é o constrangimento envolvido, né? Nós temos ali Abraão, o pai da fé, já um homem experiente, tomando um baita de um sermão de um rei ímpio. Ele está ali e ele simplesmente não tem o que falar. Ele não tem como se explicar, porque aquilo que ele faz, como Abimeleque disse, não se faz. E ele está ali tomando um baita sermão. Mas o mais interessante é perceber que, embora em toda essa história desse capítulo, Deus não se dirija diretamente para fazer justiça com relação ao ato de Abraão, ele usa Abimeleque para que o seu ato de justiça chegue até o seu eleito. A justiça de Deus jamais falha. A justiça de Deus jamais falha. Muitas vezes nós esquecemos que o reino de Deus é cósmico, todo o cosmos pertence a Deus, é o seu reino, e Ele é soberano sobre todas essas coisas. Justos, ímpios, todos servem a um só Deus, conscientes ou não, servem a Deus soberano. Isso significa que a justiça soberana de Deus não está restrita ao povo da aliança. Todo o universo criado é agente da sua justiça. Devemos aprender, muitas vezes, a sermos julgados por ímpios, reconhecendo que a soberania de Deus está presente em todos os atos. Versículos 14 a 16. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse-lhe: a minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: entrego a teu irmão 1000 moedas de prata, como reparação da tua honra, diante de todos que estão contigo. Estás restaurada diante de todos. Nesse versículo, novamente somos surpreendidos. A despeito de toda a infidelidade de Abraão, agora, não só ele não é castigado por Deus, mas agora ele é também recompensado. Ele recebe bois, ele recebe servos, servas, ele recebe dinheiro. Mas isso não parece certo. Isso não parece certo. Abraão não merece. Ele não merece receber essa dádiva. Ele não merece ser abençoado. Mas quem de fato aqui merece alguma coisa? Quem de fato aqui merece ser abençoado? Olhem para essa mesa posta. Essa mesa só está aqui porque, a despeito da nossa infidelidade, das nossas fraquezas, dos nossos medos, Deus tem sido fiel e cumprido as suas promessas. Servimos a um Deus que ilumina toda a escuridão e, através da sua misericórdia, da sua graça, transforma um grande pecado em grande bênção, transforma ímpios como nós em filhos de Deus. Chegamos
a nossa conclusão. Versículos 17 e 18. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Nos últimos versículos, vemos a restauração de Abraão à condição daquele que intercede pelos outros, sendo um canal de bênção. Falamos das similaridades entre Ló e Abraão. Agora temos a grande diferença, que não por acaso é exatamente o sinal distintivo do povo de Deus. O sinal distintivo do povo de Deus não é a santidade, mas é o arrependimento. O povo de Deus é um povo caracterizado por se arrepender constantemente. Vivemos em constante arrependimento. O nosso maior encorajamento diante de Deus não é a nossa capacidade de não falhar, mas é a capacidade de Deus de jamais falhar. Servimos a um Deus gracioso que continua usando um miserável pecador, homens pecadores, homens falhos, restaurando homens falhos para que os seus propósitos sejam cumpridos. Inclusive, chamando esses homens a participarem da mesa de Cristo. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem assim, né? Jesus comeu com pecadores, então eu também devo ir comer com pecadores. Espera aí, se você acha que nessa história você é Jesus, você perdeu alguma coisa na história, amiguinho. Se nessa história você está achando que se Jesus comeu, eu também devo, se você está achando que é Jesus nessa história, você perdeu alguma coisa. Você não é Jesus, meu querido. Você é exatamente o pecador. É o pecador que, regenerado pela graça, é convidado à mesa do Senhor. 2 atitudes práticas para concluirmos. Primeiro, precisamos nos manter alertas. E como fazemos isso? Nos alimentando diariamente da palavra, orando constantemente. Lutem para não ceder ao tentador desejo de ouvir a sua própria voz. Não podemos fazer apenas da oração a nossa reação em momentos difíceis, mas a oração deve ser o que constrói o nosso caráter. O caráter de um cristão é visto com os joelhos dobrados. Não subestime a sua capacidade de pecar e de cair. Dobrem os seus joelhos, clamem a Deus, se arrependam, peçam graça, misericórdia de Deus. Se alimentem do poder de Deus. Fiquem felizes de servir a um Deus poderoso, fiel, que sempre cumpre as suas promessas.